nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. Eu sei que a desilusão é muito grande no nosso país, mas quanto mais desistirmos, mais as autoridades terão o direito de fazer o que bem entendem, porque ninguém está preocupado com nada e cristão não pode pecar por omissão. Omissão também é pecado. De acordo com o padre Paulo Ricardo, o envolvimento do católico na política é sinal maduro de conversão. O católico é chamado ao amor, a amar Deus, muito concretamente. E esse amar a Deus, ele tem que se encarnar. Tem que ser uma realidade que envolve toda a nossa vida, inclusive a nossa vida social e política. Por isso, se a nossa conversão ainda não inclui uma conversão na vida política, a nossa conversão está incompleta. Alguns sendo políticos, outros apoiando aqueles irmãos que se dispõem aí nesse caminho. Agora nós católicos precisamos nos organizar mais, né? Porque o que é que nós estamos vendo acontecer? Que cada vez que um irmão sai e se lança no mundo da política, ele é isolado como se fosse um leproso. Isso não está certo, ou seja, nós não podemos lançar cristãos na política e depois abandoná-los lavando as mãos. Nós precisamos depois estar junto, acompanhar o mandato daquela pessoa para que façamos a nossa parte. Não é? Ou seja, na realidade, se nós temos maus políticos, é exatamente por causa da falta de envolvimento. Então, quando a gente fala de omissão na política, é omissão dos dois lados. Ou seja, não somente daqueles que poderiam se candidatar, mas também daqueles que poderiam apoiar e estar junto e cobrar e seguir o mandato de cada um dos seus candidatos. De fazer da política exatamente, fazer com que a política exatamente seja a arte mais suprema do bem comum. O meu trabalho dentro da Câmara dos Deputados, ele é muito focado, né? É defesa da vida, da família, dos valores, a defesa da nossa fé, da nossa religião. Mas aqui eu sempre deixo muito claro que a minha defesa da vida ela é pautada no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, onde Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Outra tradução vai dizer que tenham vida plena. Então a minha defesa da vida dentro da Câmara, nas comissões que eu participo, como Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, Seguridade Social e Família e tantas outras, porque aqui é uma loucura, diferentemente do que quem está em casa pensa, aqui nós trabalhamos muito. Infelizmente a grande mídia mostra aquilo que tem de pior no Congresso Nacional, e aquilo é um fato, mas não é só aquilo, né? Mas nessas comissões onde eu estou, os projetos de lei que eu apresento, as defesas que eu faço também em outras comissões em que eu não sou titular, elas partem desse ponto, do Evangelho de João 10:10, ou seja, eu defendo a vida desde a sua concepção e por isso eu realmente dou a minha cara a tapa dentro desse Congresso, defendendo a vida, defendendo o nascituro, contra o aborto em todas as instâncias e até o seu declínio natural, né? É o que nós católicos pregamos, acreditamos, defendemos, o declínio natural, né, da vida e com a dignidade que o ancião merece. Mas muitas vezes, alguns defensores da vida se esquecem que depois que a gente nasce, a gente tem que viver, né? Então nós temos que defender o nascituro, mas depois nós temos que trabalhar para que o bem comum aconteça de forma prática com políticas públicas que viabilizem a vida digna do cidadão brasileiro, especialmente dizendo. Então, nós temos que pensar em educação, em saúde de qualidade, moradia, um trabalho digno
políticas públicas que de fato tirem as pessoas da extrema pobreza, da pobreza, e gerem naquele pai de família, naquela mãe de família, naquela família, a dignidade de trabalhar para se sustentar, não ficar vivendo simplesmente de programas sociais, como a gente infelizmente vê no nosso país, que tem o seu valor emergencial, que realmente o país estava mergulhado, e muitas pessoas mergulhadas numa pobreza extrema. Então, claro que a ação emergencial sempre ela é muito eficaz, mas não pode parar aí. E nós, como cristãos dentro da Câmara, e eu especialmente, eu não digo por todos, eu digo por mim, porque eu diante de Deus, eu sim vou ter que prestar contas, e diante daqueles que me elegeram. Então, a minha atuação ela tem sido nesse sentido. A defesa da vida, defesa da família, defesa dos nossos valores, como dizem em Macabeus, capítulo 3, 43. Nós temos que defender o nosso povo, a nossa pátria e a nossa religião. E é isso que eu tenho tentado com muita vontade, com muita garra, fazer aqui dentro do Congresso. Então, um grande desafio aqui é não ser um religioso dentro do Congresso. Muitos religiosos já passaram por aqui e só deixaram marcas negativas. E digo isso hoje estando aqui vendo esses resultados negativos. Aqueles que quiseram se portar como religiosos e querendo enfiar a goela abaixo das pessoas a sua fé, a sua religião. Jesus Cristo não impôs a ninguém, né, a possibilidade de segui-lo. E a nossa religião nos ensina isso. A religião católica não é uma imposição, é uma adesão, né? Então o primeiro desafio é esse, aqui dentro, não me portar como um religioso fundamentalista, mas alguém que traz os valores da sua fé e age a partir desses valores. O segundo desafio, a coerência com esses valores que eu trago. Que eu posso até dizer que eu tenho os valores, e dizer em alta voz, no microfone, numa tribuna da Câmara, mas se quando eu desço da tribuna e não consigo viver esses valores no meu cotidiano, com uma senhora que serve o cafezinho, com um garçom que serve uma água numa comissão, com um presidente de uma comissão, com um deputado que está do meu lado, com os transeuntes que passam por aqui, eu não vou conseguir efetivar os valores que eu digo que tenho. E o terceiro desafio é mostrar para aqueles que estão lá fora que sim, tem jeito, tem esperança, não está tudo perdido. Tem muita gente, muito católico que vem aqui dentro, até tem atuações aqui dentro, mas não leva boa notícia para fora. Leva lá para fora de fato o que tem de mal, mas não, tem muita coisa boa acontecendo. Nós já tivemos muitas vitórias ao longo desse ano, vitórias em favor do bem comum, vitórias em favor da vida, vitórias em favor da família, vitórias em favor da nossa fé, vitórias em favor dos mais pobres, muita coisa boa aconteceu. Então eu também tenho esse desafio, eu digo sempre que eu sou um homem da esperança. A minha missão é colher tudo aquilo de bom que está acontecendo aqui e levar para aqueles que estão lá em casa, que muitas vezes estão sem esperança, preocupados, pensando que o Brasil não tem mais jeito, mas tem jeito sim, tem muita coisa boa acontecendo, e a tendência é que essa rede do bem de fato vá aumentando e o bem aconteça no nosso país. E o preço que você paga para que tudo isso aconteça? O preço a gente paga sozinho em silêncio, o preço é muito alto. Eu digo também sempre que a solidão que alguém que quer viver de fato esses compromissos que eu estou dizendo, esses valores, e defendê-los aqui, paga um preço muito alto, mas no silêncio. Só o quarto, quando eu chego para dormir depois de um dia intenso, de tantas batalhas, tantas discussões, 2 vezes 3 horas da manhã, quando eu vou chegar ali no quarto, aí sim, eu e Deus, aí a gente conversa, aí Ele consola o coração, Ele acalma os ânimos, e aí Ele renova as forças para outro dia. O preço é muito alto. Infelizmente também dentro da nossa própria igreja vejo que por questão de muitos anos de degradação da imagem do homem público, degradação da imagem da política no nosso país, a gente paga um preço tendo que muitas vezes explicar para as pessoas que nós não estamos na mesma vala rasa que todos os outros corruptos, pessoas que não pensam no bem comum estão. Então esse também é um preço alto que a gente tem que pagar, mas faz parte. Tem o ônus e tem o bônus, e eu estou disposto a pagar. Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Trump, Obama, Hillary Clinton. Quando a gente escuta estes nomes, todos que envolvem política, no geral, a pessoa já fica com o pé atrás, hein? Eita, ela vai entrar nesses assuntos, a gente não quer saber, não sei, não. E muita gente também entra nos comentários nas nossas redes sociais e faz crítica, mas vocês tinham que preocupar com a salvação das almas, de evangelizar, levar Jesus Cristo para as pessoas, ficam falando de política. Tudo isso é muito comum. Embora eu também não fico muito dando foco assim, na política, mas vira e mexe a gente dá um toque ali, outra colar. Mas é importante a gente entender o que a igreja fala a respeito da política, né? Porque a gente tem um receio, e de fato, gente, todo mundo está assim, meio que saturado de tanta coisa ruim que vem da política, né? Agora,
A família é uma coisa ruim? Não. Não tem famílias aí desestruturadas, completamente desequilibradas? Tem. Agora, a família, então, passa a ser ruim em si por causa disso? Obviamente que não. A política é a organização da ordem temporal. E é bom que se tenha uma organização na ordem temporal, né? Ou senão, você não tinha ali o asfalto para andar em cima, você não tinha ali a saúde disponível ali no posto, você não tinha a polícia que você poderia ligar e chamar, pedir socorro quando estivesse precisando, você não teria uma lei que você poderia processar alguém por ter te prejudicado. Isso tudo é ordem temporal, e a igreja olha isso com muito bons olhos e diz que isso é bom, né? Que isso traz paz, é a vontade de Deus que a paz venha através dessa ordem, sim, né? Agora, a doutrina social da igreja nos ensina que a política é um dos instrumentos mais eficazes para promover o bem comum, para promover a paz entre as pessoas. Agora, obviamente, a política está corrompida e tem muita gente podre ali dentro, trazendo consequências muito ruins para a população, e todo mundo sofre, né? E a corrupção está aí, a gente já liga a palavra política com corrupção, com roubalheira, com imoralidade e tudo mais. Agora, nós cristãos, nós não somos serizinhos assim, anjozinhos flutuando no cosmo, sabe? Tratando só dos assuntos espirituais, assim como se nada nos atingisse, né? Não. Irmão, vamos falar de Jesus, irmão, porque isso que é o mais importante. É óbvio que é o mais importante. Agora, a paz também na organização temporal é importante. Quando nós vemos alguns cristãos, youtubers, influencers, esses nomes tudo aí que vocês quiserem dar, quando eles se portam diante de uma situação política, ele tem o dever sim de se colocar de acordo com sua consciência, julgando os princípios. Como diz São Tomás de Aquino, contemplar a verdade, apontar o erro, ordenar todas as coisas e julgar os princípios. Isso é dever de cada cristão, né? As coisas de Deus têm que ser separadas das coisas civis. É óbvio que tem uma separação natural da própria natureza da ordem temporal e da natureza da ordem espiritual. Mas nós somos cidadãos que temos que observar a lei de Deus e denunciar aquilo que é injustiça por parte do poder temporal. E nos esforçarmos para construirmos uma sociedade mais justa. Não é esse discurso de TL, não. Isso é discurso de igreja, né? Então a doutrina da igreja nos ensina que nós temos que batalhar por uma sociedade justa. E justa aqui é a divisão dessas duas autoridades. Uma não pode interferir na outra. Agora, nós como cidadãos temos sim o direito de nos candidatarmos a algum cargo político. Nós temos que apoiar nossos irmãos que têm boa índole, que são preparados para estarem lá fazendo leis, pressionando os poderes ali para defender aquilo que é para nós fundamental, que são valores inegociáveis. Isso é nobre, isso é justo, tem que acontecer. Nós católicos, infelizmente, a gente está muito aquém disso ainda. A gente olha para a política e já associa como algo necessariamente ruim, macabro, perverso, iníquo. Não, a política em si não é isso. É um instrumento eficaz para promover o bem comum. Agora, nós temos que ter coragem de olhar com objetividade as coisas e saber julgar as coisas. Algo que é ruim, politicamente ruim, nós temos que detectar. Opa, isso não é bom, isso é ruim. Tá? Isso é injusto, isso aqui é iníquo. Eu não posso concordar com isso, eu preciso denunciar isso, né? É óbvio o que a doutrina católica faz em relação ao próprio comunismo, né? Esse comunismo marxista, comunismo ateu, que tem feito uma desgraça na sociedade desde muito tempo. Tem deixado um rastro de destruição. A igreja já se posicionou contra isso. Né? Não é possível ser católico e ser comunista. Então, quando um cristão católico olha com objetividade para certas situações políticas e detecta ali claramente algo ruim, ele tem a obrigação, sim, de denunciar isso, porque outras pessoas podem incorrer ao erro ao achar que aquilo ali é inofensivo. Agora, a igreja não tem uma política partidária. A igreja não diz, esse partido tal, ou este partido tal. Não, a igreja defende princípios. Olá pessoal, eu sou o Rogério Profeta, alguns já me conhecem, né?
Vocês viram aí pessoas de peso, vamos dizer assim, principalmente o nosso Santo Padre, o Papa, né? Falar com a gente que não podemos ser omissos. Não vou repetir nada do que eles falaram, só vou colocar alguns acréscimos aqui que é importante, né? Vocês sabem que a Igreja Católica e as religiões ao longo dos tempos, elas formaram muito a nossa cultura ocidental, né? Junto com a filosofia grega, com a cultura judaico-cristã, né? Junto com o direito romano também. E através dos tempos, a gente vê que é praticamente impossível dissociar esse mundo, essa cultura religiosa, porque ela foi a base de toda a sociedade civil, principalmente ocidental, né? Eu coloquei até alguns pontos aqui que eu vou falar para vocês. O nosso Papa João Paulo II sempre diz que o corpo não pode ficar separado da alma, que a fé não pode ficar separada da razão, exatamente por isso. E essas coisas se entrelaçam, né? Outra coisa importante, a história do nosso país, né? A história do nosso país, a nossa colonização, todo o trabalho dos jesuítas, todo o trabalho dos missionários. Você vê por aí os colégios que tem, Colégio Loyola, Colégio Santo Agostinho, Colégio Santo Antônio, colégios civis, laicos. E olha como que foi formado isso. Será que nós podemos jogar tudo isso fora? Vimos no Antigo Testamento também os profetas profetizando contra os reis, Daniel, Eliseu, próprio Paulo, quando ele vai de encontro aos gregos, ele diz, com os gregos falei como grego. Então, gente, a gente não pode achar que isso foi formado no passado, que já está tudo formado e que nós não temos mais nada a fazer. Temos que fazer sim. Gente, nós estamos no ano de 2020, depois de Cristo. Todos seguem esse calendário, né? E outras coisas importantes, né? Você vê que nós temos um livro que se chama Como a Igreja Católica Formou a Civilização Ocidental, do Thomas Woods. Leiam esse livro. Cientistas, médicos, invenções que vieram de dentro da igreja. Gente, a própria lei, a própria Constituição, nossas leis civis tiveram como base muito. Você vê, antigamente se praticava o infanticídio, antigamente se praticava a escravidão. Foram vários pastores e várias pessoas católicas que lutaram contra a escravidão, né? Você vê nos 10 mandamentos, não matarás, honrar pai e mãe, né? E você vê que hoje em dia tem leis que estão querendo eliminar com os idosos. Então, nós temos dentro da nossa filosofia católica a base de toda essa sociedade laica. Cito outros exemplos. As mulheres. A valorização da mulher se deu essencialmente pela Igreja Católica. A escravidão, como já falei, o infanticídio das comunidades indígenas, por exemplo. Outros exemplos, a escravidão, as mulheres, infanticídios, idosos, né? Então, gente, eu acho o seguinte, nós não podemos achar que esse mundo tem duas caras. A cara das religiões e a cara dos civis. Não. A religião, principalmente aqui no Brasil, foi base para muita coisa, né? Não foram as pessoas do passado que influenciaram a sociedade, a gente tem que deixar como está. Não. Se tem leis hoje que vão contra o Evangelho, nós temos que lutar, porque tem leis hoje que antigamente se basearam, que foi pressão da igreja, pressão dos pastores, pressão de muita gente, que fez essas leis existirem. Não são dois mundos, é um mundo só. E você tem que estar com a gente. Pense nisso tudo que eu falei, pense nesses argumentos que o Santo Padre Paulo Ricardo falou, e reforço o convite. Mova-se. Mova-se. Sim, mova-se. Saia de dentro do seu banco lá da igreja, saia de dentro do seu grupo de oração, continue lá. Porque se você não pode se mover também, você pode pelo menos rezar por a gente, certo?
Então, gente, mova-se dia 12 de março, às 19h30, na Casa Ávila. Vamos deixar o endereço, o contato aqui. Espero vocês.